Neste vídeo nós vamos falar sobre a história da Segunda Guerra Mundial, um dos maiores conflitos armados da história que mudou completamente o cenário econômico, político, social e militar em todo o mundo. Mas pessoal, antes de começarmos, não esquece de deixar seu curtir nesse vídeo, comentar e se inscrever no canal A História em 5 Minutos. Fazendo isso você vai estar ajudando ao canal a trazer novos conteúdos como esse. Então, vamos lá! A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que ocorreu entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências militares e econômicas daquele período. Basicamente, os lados foram organizados em duas alianças opostas, os aliados e o eixo. O conflito começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1º de setembro de 1939, e logo se espalhou pela Europa, África e Ásia. Os aliados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, lutaram contra o eixo liderado por Alemanha, Itália e Japão. Apesar do conflito ter iniciado oficialmente apenas em 1939, a Alemanha já havia ensaiado seus objetivos no decorrer da década de 1930. Ou seja, um golpe militar do tamanho da Segunda Guerra tinha raízes ainda da Primeira Guerra Mundial que se solidificaram nos anos anteriores ao conflito da Segunda Guerra. A Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, buscava expandir seus territórios e dominar a Europa. Em 1939, ele firmou um pacto de não agressão com a União Soviética de Stalin, o que permitiu que a Alemanha invadisse a Polônia sem a oposição dos soviéticos. Isso desencadeou a declaração de guerra por parte dos países europeus que haviam se comprometido a defender a Polônia. Em 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda e França, conquistando-os rapidamente. Este primeiro momento de superioridade alemã ficou conhecido como Guerra Relâmpago, e nos primeiros anos da guerra dava a entender que a máquina de guerra alemã era praticamente indefensável. Enquanto isso, a Itália, liderada por Benito Mussolini, se juntou ao eixo e invadiu a Grécia e a Albânia. A Alemanha também se voltou contra a União Soviética e lançou de surpresa um ataque em 1941. Esta ofensiva ficou conhecida como Operação Barbarossa. Embora inicialmente bem sucedido, o avanço alemão foi detido pelo inverno rigoroso e pela resistência soviética. Neste momento, começava a se desfazer o mito da máquina de guerra nazista que tinha se construído até então. É importante entender também que esse aspecto tem um lado psicológico por trás da guerra, pois como os alemães invadiam e dominavam muito rápido, dava a impressão aos opositores que suas frentes de guerra realmente não tinham como ser defendidas. Os Estados Unidos, liderados por Roosevelt, haviam se mantido neutros, até que a Alemanha declarou guerra a eles após o ataque de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Isso levou os Estados Unidos a entrar na guerra do lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão, liderado pelo imperador Hirohito, havia se expandido na Ásia e Pacífico, invadindo a China e territórios coloniais europeus. Foram eles, inclusive, que atacaram Pearl Harbor, levando os Estados Unidos a declarar guerra oficialmente ao Japão. A partir desse momento, a guerra toma proporções inimagináveis, com várias frentes de combate e vários outros atores com interesses diversos no conflito. A guerra na Europa se concentrou principalmente na frente oriental, onde as forças alemãs foram finalmente derrotadas pelas forças soviéticas em 1945. Batalhas duríssimas e longas em territórios russos ficaram marcadas pela sua violência e também pela alta capacidade de estratégia de combate de líderes militares. A frente ocidental, liderada pelos aliados, avançou lentamente através da Europa, libertando países ocupados pelos nazistas. O início da virada aliada tem como ponto zero o dia D da invasão às praias francesas. A partir desse momento, a Alemanha nazista se viu combatendo em duas grandes frentes de combate, o que é um pesadelo de qualquer líder em um conflito militar. A guerra no Pacífico foi marcada por várias batalhas importantes, incluindo a Batalha de Midway, a Batalha de Guadalcanal e a Batalha de Okinawa. Todas essas batalhas duríssimas e com um grande número de perdas humanas por hora de combate. Aos poucos, as ilhas do Pacífico foram sendo retomadas e os aliados finalmente conseguiram vencer o Japão após o lançamento de duas bombas atômicas, em Hiroshima e em Nagasaki em agosto de 1945. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus e outros grupos minoritários, também ocorreu durante a guerra. As forças nazistas também cometeram atrocidades em outros grupos, incluindo ciganos, homossexuais, pessoas com deficiências e prisioneiros de guerra. A guerra terminou com a rendição incondicional da Alemanha e Japão ainda em 1945. O conflito resultou na morte de cerca de 70 milhões de pessoas, incluindo civis e militares. A Segunda Guerra Mundial também teve um grande impacto na política e na economia mundial, incluindo o fim da colonização,
o surgimento dos Estados Unidos e a União Soviética como superpotência e a criação das Nações Unidas. A Segunda Guerra Mundial continuou a afetar o mundo por um vasto período depois do seu fim oficial, incluindo a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União, que durou décadas. Ainda hoje, estas divisões e efeitos do impacto causado pela guerra são sentidos. A Segunda Guerra é um evento complexo e que ainda hoje é intensamente estudado por diversas áreas. Para compreender o tamanho e impacto do evento, é necessário entender outras diversas áreas que influenciaram o combate. Este vídeo foi apenas um resumo do que foi a Segunda Guerra Mundial, seus principais atores e seus impactos até os dias atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, comente sobre a Segunda Guerra Mundial e, é claro, se inscreva no canal, é muito importante pra gente, ok? Nós nos encontramos na próxima história em 5 minutos, até lá!